Morrem 2 pessoas por dia nas estradas portuguesas. Os dados são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e dizem respeito a 2011. E 2012 não fica atrás. Até abril já morreram 150 pessoas e mais de 10.500 ficaram feridas. Os acidentes de viação são a principal causa de morte a nível mundial, números que poderão duplicar até 2020, segundo a estimativa da Federação Internacional da Cruz Vermelha. É entre os 20 e os 39 anos que se registra o maior número de acidentes. Mais de 90% são causados pelo comportamento humano, dizem os especialistas. Dados que levaram a Organização Mundial de Saúde a aconselhar todos os países europeus a tratarem a sinistralidade rodoviária como um problema de saúde pública. É um assunto para debatermos no Testemunho Direto de hoje. Tenho comigo em estúdio Ana Raposo, secretária-geral da Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária, Rui Silva, comandante do Destacamento de Trânsito da GNR do Porto, Mário Vaz, professor de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e Pedro Botelho Gomes, advogado. Muito obrigada por terem aceitado o convite do Porto Canal para estarem presentes neste testemunho direto. Os números da sinistralidade rodoviária são dramáticos, mas não revelam a dor de quem fica e vê partir, nem o sofrimento dos que sobrevivem. Na grande reportagem desta semana, vamos conhecer a história de 2 vítimas que viram a vida por um fio e sobreviveram. Taparam-me a cobrir na época já estava morta. 5 vítimas mortais, todos indivíduos do sexo masculino e 4 feridos. Nos socorristas que lá entraram disseram logo que pouco havia ou nada a fazer. Um choque bastante violento com 2 vítimas mortais. Chamam-lhe guerra civil. No ano passado, por cada 24 horas, morreram 2 pessoas na estrada. Traumatismo craniano e as lesões cerebrais são as principais causas que justificam a morte dos indivíduos vítimas de acidente de viação. O corpo é preparado, lavado, seco, por forma a que o impacto visual que os nossos procedimentos necessariamente obrigatórios em razão da autópsia que tivemos que fazer não sejam visíveis. Se se escondem as marcas do corpo, não se podem tapar os números. No último ano, e de acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, morreram 689 pessoas em acidentes de viação. No balanço registaram-se 2.436 feridos graves e 39.726 feridos ligeiros. Carlos Mota também já entrou na estatística como ferido grave e sobreviveu. Eu tinha 23 anos na altura, fiquei assim de um acidente de viação. O acidente foi fruto um bocado de uma brincadeira de colegas, que eu ia no carro também. Foi um bocado a velocidade junto com a brincadeira desse meu colega. Eu nem meti o cinto nesse dia, não meti porque era coisa de 1 quilómetro aproximadamente da minha casa. E pronto, arrancámos, entrei dentro do carro, arrancámos. E a chegar ao restaurante, o condutor, um dos colegas, lembrou-se de fazer uma brincadeira com o carro, sacou, entrar numa curva, sacou um peão, foi com o carro à berma, foi à areia com o carro deslizou na areia, quando ele queria sacar o peão, só que quando entrou no alcatrão o carro agarrou e captou. Que eu recordo-me, meti as mãos à porta para me segurar, que eu vi que ia acontecer alguma coisa. Foi aqui. Ele desceu aqui, desfez esta curva aqui, embalou aqui, desfez esta curva e foi ali que ele tentou sacar o peão.
acidente deixou Carlos paraplégico. Foi sim neste local que eu fiquei mesmo e demorou aí, não me recordo bem, se foram 15 minutos, 20 minutos até a ambulância vir. Eu recordo-me que estavam muitas pessoas à minha volta e eu já vi acidentes e pelo que eu vi é as pessoas a falar à volta da pessoa que está no chão e eu estava a sentir a mesma coisa, estava a ver as pessoas todas a falar. E eu quando acordei, eu pus as mãos ao chão, acordei no local do acidente, pus as mãos ao chão e a minha reação foi tentar me levantar. E eu tentei, com o tronco que consegui, só que vi logo que não conseguia mexer as pernas. E depois senti o sangue todo a escorrer, as dores nas costas, as dores na cara. Aqui ia na ambulância e passámos por uma estrada de paralelos. Na altura pedia, por favor vão mais devagar que dói muito. Gostava da velocidade, das motas, dos carros, mas agora eu não sei se é lição da pior maneira, a pior lição possível, mas eu agora não tenho muita tendência para as velocidades. E é uma coisa até engraçada, eu não consigo, eu na altura ia sem cinto, eu não consigo arrancar do carro, nem é preciso o carro me avisar, que eu não arranco do carro sem o cinto. Só na região norte morreram 176 pessoas na estrada em 2011. E se virmos os números por cidades, o Porto contou 78 vítimas, uma pequena diferença para as 82 vidas perdidas na maior cidade do país, Lisboa. E se há algo a mudar, poderá ser no início, quando se aprende a dominar a máquina. As pessoas já chegam às escolas de condução com os 16, 17, 18 anos, não é? Conforme as categorias a que se vão habilitar, e nessa fase já deviam ter conhecimentos, já deviam ter um comportamento adequado, já deviam ter bem interiorizados os princípios cívicos. Essa noção tradicional, a prova prática do exame de condução era só para averiguar se o candidato dominava o veículo, já foi ultrapassado, não é? Já a prova hoje é para averiguar se o candidato tem as aptidões técnicas e manifesta os comportamentos adequados a uma condução em segurança. A renovação da carta hoje em dia é feita apenas com a verificação da manutenção das condições de aptidão física e mental, por isso é preciso um atestado médico, é preciso pagar a taxa. Mas no ponto de vista dos conhecimentos ou dos comportamentos, uma vez mais, não é? Nada é avaliado aos 50 anos ou aos 60. É muito costume fazer muita referência ao fator humano como causa dos acidentes e a responsabilidade cabe ao setor do ensino da condução. Se as pessoas forem examinadas com mais rigor, também vão preocupar-se mais com a sua própria formação, porque sabem que se não estiverem bem formadas, não vão conseguir passar. Aliás, é o que acontece noutros países em que realmente a taxa de reprovação no exame prático, no exame de condução propriamente dito, é muito superior à portuguesa. Não? Imagens de viaturas que pararam depois de muitas vidas pararem também. Imagens da realidade, talvez a melhor arma para a prevenção, para que não se chorem mais vítimas. Infelizmente, uma vítima mortal, a condutora do ligeiro, do Fiat Punto. Na altura que o caminhão vinha a descer e o homenzinho
qualquer coisa, passou para aquela faixa e bateu o frontal. Teve-se que mobilizar a viatura para retirar a segunda vítima, que estava encarcerada a tipo físico 1. 5 vítimas, 2 do sexo feminino e 3 do sexo masculino. Foi embater numa senhora que circulava, caminhava na berma, e foi projetada a cerca de 25 metros no monte que havia ao lado. A parte da frente da viatura estava do lado do poste, a parte traseira da viatura estava encostada ao morro de terra. A maior parte dos acidentes acontece ao sábado, no mês de outubro, durante o dia, com bom tempo e em estradas nacionais. Serve a estatística para afastar falsas ideias. As pessoas não têm uma noção que se morre tanto em Portugal dentro como fora das localidades. As pessoas falam muito em morrer na estrada e não têm ideia que dentro das localidades onde as velocidades de circulação máxima são de 50 km/h, morrem tantas pessoas como em estrada. O custo que esta sinistralidade tem para o país é superior a 1% do produto interno bruto e, portanto, é uma área que nós temos de trabalhar. Sendo certo que a segurança rodoviária, que a nível nacional é coordenada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, necessita de todos os elementos da sociedade, cada um, na maneira como conduz e como circula e como atravessa a estrada, de alguma forma está a contribuir e tem um papel decisivo, porque mais de 90% dos acidentes, a primeira causa é o comportamento humano. É ao fator humano que José Costa atribui a responsabilidade do acidente, do qual foi o ferido mais grave. Em abril de 1979, saiu pelo vidro de um autocarro. Voltou, pela primeira vez desde então, à mesma ponte para nos contar a história. Qual é a primeira impressão ao chegar ao local onde aconteceu o acidente tantos anos depois? Marcante mesmo. Não é fácil. Não é fácil mesmo. É reviver um passado em que de uma pessoa normal passar para uma pessoa com teve que começar a ter um nível completamente diferente de vida de que levava. Sei que o autocarro bateu numa parede qualquer. Dá uma sensação. Era a primeira viagem que o Sr. Abílio fazia. Não conhecia bem a rota. E se calhar isso teve a ver com o acidente. Começou-se a ouvir uns gritos, mas não deu muito tempo para mais. Eu só me lembro de ver o autocarro a galgar a ponte. Lembro-me de dar uma cambalhota contra o vidro e o vidro cair e juntamente com o vidro. Tentei andar, não consegui. Que as pernas não obedeciam, eu até assim, caralho, não sinto as pernas. Eu via as sirenes, já me estava a despedir de Deus, só pensava na família, no meu filho, na minha esposa. E claro, pensava que já morria. E quando me aparece um anjo, vejo um anjo, um miúdo de 10 anos, só que eu depois tinha 10 anos, não sabia. Vi o miúdo a apontar para mim, a gritar: "Oh pai, está ali uma pessoa, está ali uma pessoa." E claro, depois vi o miúdo a correr com umas pessoas e vi que eles a chegar perto de mim, não senti mais nada, desmaiei com as dores. Salvou-se o jovem fuzileiro que, depois de cair à água, lutou para não morrer. Agarrou-se a um tronco da margem e a vida salvou-se, apesar de nunca mais ser a mesma. Eu estava no hospital, estive a morrer, fui operado 2 operações para me porem uma placa com vários parafusos, é nisso que eu estou seguro, e agora lá está. Passado um tempo, 30 dias mais ou menos, tive a sentença de morte, em que uma equipa de médicos, um mais velho, mais 2 mais novos, mais 2 enfermeiros, tive uma visita e chegaram à minha beira: "Sr. Zé, pronto, vamos dar uma notícia que o senhor está paraplégico." Pá, eu nem sabia, desculpe.
Eu não sabia o que era paraplégico, não sabia o que era um paraplégico. E o doutor disse-me assim, você está paraplégico, por isso agora... Ou seja, doutor, espera aí, o que é isso paraplégico? Paraplégico é o senhor agora vai andar numa cadeira de rodas toda a vida. Há vidas que se transformam, outras perdem-se. Na Europa, 85 pessoas morrem diariamente ao volante. No caso do acidente de José, o momento não foi gravado. No entanto, hoje, na internet, não faltam vídeos de acidentes que deixam qualquer pessoa de boca aberta. Além de vítimas anónimas, há quem guarde na memória as mortes de figuras públicas, como a do ator Angélico Vieira, em junho de 2011. Quem já sentiu na pele ou quem viu na pele dos outros a gravidade da sinistralidade rodoviária, pensa duas vezes antes de entrar no carro, de girar o volante e reage com dor às notícias constantes de acidentes com vítimas mortais. Todos fazermos aquilo que eu já faço por força do convívio que tenho com os profissionais desta área, que é meditar sobre o nosso estilo de condução e verificar e não funcionar apenas com medo da repressão. A minha condução deixou de ser tão agressiva e o facto de eu poder conduzir mais na defensiva, que é o que eu faço normalmente, provavelmente evitou alguns acidentes. Eu ando na estrada agora, conduzo e consigo ver que os jovens por vezes têm acidentes que eram fáceis de... Era fácil não ter. É um choque, porque tenho amigos jovens que já morreram, jovens e pessoas de idade que morreram de acidentes, muitas vezes por incúria. Muitas vezes pensamos que o mal só acontece aos outros. A estatística representa vidas. Desde o início deste ano, 166 pessoas já morreram em acidentes de viação. Como se educa para prevenir acidentes e em que pensam os portugueses quando decidem arrancar? Testemunhos e imagens que não deixam ninguém indiferente. Partimos agora para o debate. Recordo que comigo em estúdio tenho Ana Raposo, secretária-geral da Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária, Rui Silva, comandante do Destacamento de Trânsito da GNR do Porto, Mário Vaz, professor de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e Pedro Botelho Gomes, advogado. Mais uma vez, muito obrigada por terem aceito o convite para estarem presentes neste debate. Doutora Ana Raposo, eu vou começar por si. Vimos nesta reportagem o diretor da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Carlos Lopes, a referir que a causa de mais de 90% dos acidentes é o comportamento humano. Eu começo por lhe perguntar, doutora, se a culpa é só dos condutores. Boa noite. O que nós entendemos sobre essa matéria é o seguinte. Naturalmente que 90% dos acidentes se deve, digamos, ao fator humano. Essa é uma verdade inquestionável. Porém, nós preferimos fazer uma abordagem não tanto vocacionada na culpa, mas achamos que deve haver uma abordagem no que diz respeito a um sistema seguro. Isto é, se efetivamente existe esse valor que é enorme no que diz respeito ao comportamento humano, não menos verdade é que esse comportamento pode ser induzido por um conjunto de circunstâncias que têm a ver com o ambiente rodoviário.
designadamente a estrada e a sinalização, naturalmente. Isto é, a componente da estrada, da infraestrutura e, neste caso, da sinalização, uma vez que é, digamos, o motivo por que nos traz aqui, poderá ser uma causa, ou uma concausa, se quisermos, que concorre naturalmente para provocar o acidente, para que ele venha a ocorrer e, portanto, para aumentar a sinistralidade e diminuir a segurança rodoviária. Sr. Engenheiro Mário Vaz, que outras causas podem ser apontadas para além do erro humano aos acidentes rodoviários? Eu acho que a principal causa, independentemente do comportamento, reside muitas vezes no facto do homem, do condutor, ser o elo fraco de toda esta cadeia. Quer dizer, os acidentes são complexos nas suas causas. E eu lembro-me, por exemplo, quando começámos a estudar estes problemas, da questão que se pôs logo em primeiro lugar, que é o tempo de reação. O tempo de reação do condutor, que é uma causa de muitos acidentes também, uma vez que, mesmo que nós pensemos que somos excelentes condutores, quando vamos medir o nosso tempo de reação, principalmente se a reação for condicionada, apercebemos-nos que nós muitas vezes demoramos mais de um segundo a tomar uma decisão. Ora, esse segundo que nós demoramos, por exemplo, a acionar o travão, pode ser fundamental num acidente, pode gerar um acidente. Por uma razão muito simples, é que nós continuamos a deslocar-nos à velocidade a que vamos. É claro que nós pensamos sempre que vamos travar e realmente é isso que nós queremos fazer, mas na realidade não temos a noção das nossas limitações. Portanto, não só em termos comportamentais, mas também em termos da consciência das nossas capacidades. Deixe-me só que lhe diga, por exemplo, a Faculdade de Engenharia, que lida com esta população entre os 20 e os 39 anos, que é a causadora de grande parte dos acidentes, da maioria dos acidentes, tem procurado criar nos seus alunos, na sua comunidade discente, comportamentos mais adequados. Nomeadamente, e como nós sabemos que nestas idades todos os jovens gostam de adrenalina, gostam da velocidade, não podem pôr em perigo os seus concidadãos. Quer dizer, e então o que a escola fez foi criar projetos onde eles têm a possibilidade de, inclusivamente, preparar automóveis para competir, automóveis de vasta cilindrada, e para surpresa de todos nós, o que se nota é que essa comunidade que participa nestes projetos depois é muito mais cuidadosa, porque vai libertar a adrenalina nos fins de semana, nas provas que decorrem nos autódromos, com todas as condições de segurança, e passaram a ter um comportamento muito mais responsável na condução diária. Portanto, não só a questão dos comportamentos, mas também a questão da consciência das nossas capacidades, que muitas vezes não existem. Capitão Rui Silva, a GNR tem várias campanhas no terreno. Também sabemos que, no caso da cidade do Porto, as artérias mais movimentadas são sempre locais escolhidos para efetuar ações de fiscalização. A título de exemplo, a Avenida dos Aliados, a Praça do Marquês, a Praça da República. Eu pergunto-lhe quais são as infrações mais frequentes que detectam. Os exemplos que acabou, boa noite. Os exemplos que acabou de referir são uma área de responsabilidade da Polícia de Segurança Pública. De qualquer das maneiras, a Guarda Nacional Republicana, na sua área de responsabilidade, tenta promover o esforço de fiscalização para as questões mais críticas. E eu acabava por concordar com o Sr. Professor Mário Vaz relativamente ao comportamento humano. Portanto, as forças de segurança, por norma, incidem mais a fiscalização sobre o consumo excessivo de álcool, o excesso de velocidade, isto para condutores, ligeiros, temos também outro tipo de preocupações que têm a ver com o transporte de mercadorias e transporte de passageiros, aí sim que sejam respeitados os períodos de descanso relativamente aos motoristas, o acondicionamento da carga, o excesso da carga, que depois também vai danificar as próprias vias. Portanto, isto acaba por ser uma fiscalização que não só vai ao comportamento humano, mas incide nas consequências que pode ter nos restantes elementos do sistema, neste caso os itinerários e os próprios veículos, que têm que estar em condições de segurança para circular. Sim. Dr. Pedro Botelho Gomes, eu começo por lhe pedir
Um comentário à reportagem que acabamos de ver. Uma reportagem que não deixa nenhum de nós indiferente. Não deixa ninguém indiferente, mas digo-lhe que não tem em mim, se calhar, o mesmo impacto que terá nos telespectadores que nos estão a ver, porque isto corresponde em imagem ao que eu vejo nos tribunais, nos processos emergentes de acidentes de viação. E, portanto, é exatamente disto que se discute. São as consequências do acidente, os danos que foram produzidos nesse acidente e o apuramento de responsabilidade do condutor que tenha dado origem ao acidente. Portanto, apesar de ter havido um decréscimo no número de acidentes, também no número de mortes, continuam ainda assim a ser números negros, situações muito frequentes. São muitos casos. Eu diria que neste acompanhamento que eu faço, na intervenção que eu tenho nesta área, na parte judicial dos processos, eu até acho que atualmente temos menos processos a chegar aos tribunais do que tínhamos há uns anos atrás. Acho que as companhias de seguros estão a regularizar os processos e a indemnizar os sinistrados mais numa fase pré-contenciosa e, portanto, não chega tanto ao meu contacto. Mas mesmo assim são muitos processos. E são muitos processos, também não tenho nenhuma dúvida, da experiência destes anos a trabalhar nesta área, que quando nós vemos esta reportagem, quando nós ouvimos os dados de um estudo que é publicado sobre as causas dos acidentes, ou aquelas que mais frequentes, os dados recolhidos, os inquéritos, os estudos, tudo isto, não nos toca, não são dados que nos toquem diretamente, que tenham um impacto sobre as pessoas de forma a alterar o seu comportamento. Nós vamos para a estrada, qualquer um de nós, julgo eu, dos 5 que aqui estamos, nós pegamos no carro e fazemos as nossas deslocações do dia-a-dia, mais pequenas ou maiores, e não temos a exata noção do risco em que estamos e do risco que somos. Do dano que podemos provocar a outro e do dano que podemos sofrer. Acho que é diferente, é um perigo que nós sabemos que está a pairar sobre todos nós, mas como tudo que é mau não queremos perspectivar em nós próprios e, portanto, temos uma noção de que isto existe, que o risco existe, que o perigo existe, mas não o perspectivamos em nós. Nós não nos equacionamos envolvidos num cenário como este das imagens que aqui passaram na reportagem. É verdade. Capitão Rui Silva, pensamos sempre que a nós não nos irá tocar. Infelizmente pode acontecer a qualquer um e acontece muitas vezes àqueles que nos estão mais próximos. Existe, na sua opinião, falta de, digamos, formação cívica para que todos nós saibamos lidar com um veículo automóvel que é uma máquina perigosa? Eu sou apenas um dos elementos do sistema. Claramente faltariam aqui outros responsáveis no âmbito da segurança rodoviária para se pronunciarem, mas noto claramente que existe principalmente alguns comportamentos claramente identificados e que as pessoas continuam numa prática reiterada. O excesso de velocidade, o facto de conduzirem sob o efeito do álcool, a prática reiterada do uso do telemóvel durante o ato da condução, que está claramente provado que distrai o condutor, portanto, vai desviá-lo daquilo que era o objetivo principal, que era o ato de conduzir. Portanto, noto claramente que há comportamentos que estão devidamente identificados e que o Código da Estrada claramente de alguma forma, penaliza em relação a outros, porque considera que são comportamentos graves ou muito graves. E claramente ainda se nota uma grande. Nos termos de fiscalização, ainda encontramos muitos condutores a praticar esse tipo de infrações. Isto porque, Sr. a penalização não tem um efeito dissuasor? As sanções têm sempre um efeito dissuasor, maior ou menor, mas têm sempre algum. Agora, as sanções e o nosso regime legal também tem algumas incoerências que o fragilizam. Eu acho que é consensual que um dos problemas dramáticos, neste caso que estamos aqui a discutir, dos acidentes de viação, é a condução sob efeito de álcool. Isto está identificado, ninguém tem dúvidas disto.
e é sancionado há muito tempo, com sanções de gravidade diferente consoante o nível de alcoolemia que se encontra no sangue, depois devidamente fiscalizado, feita análise, contra-análise, o que for. Agora, eu coloco só em questão e em debate como é que nós conciliamos este juízo de censura que nós fazemos sobre a condução sob efeito de álcool, tornando um crime de maior ou menor gravidade em função da taxa, e não estabelecemos, ao mesmo tempo, uma direta relação entre a presença de álcool no sangue acima do valor X, que seja ele qual for que for fixado, e a culpa na produção do acidente. Porque o que se verifica é que quem conduz com taxas de alcoolemia acima das permitidas por lei pode ter e é responsabilizado criminalmente e, portanto, é arguido em processo crime, mas quando vamos discutir a responsabilidade na produção do acidente de viação, vai ser preciso que se prove que há um nexo causal entre a presença do álcool no sangue e aquele concreto acidente. Ora, isto é quase uma prova impossível. E os nossos tribunais começaram a afastar-se um bocadinho deste entendimento e a aproximar-se tendencialmente da posição mais no sentido de há álcool no sangue, então há uma presunção de culpa. Sim. E neste momento já estamos novamente com a jurisprudência dos tribunais superiores a orientar-se para a necessidade de se provar o nexo causal. E enquanto assim for, esse efeito dissuasor está seriamente prejudicado. Porque as pessoas sabem, e depois isto tem as suas possibilidades de ser explorado judicialmente, se quiser, em sede judicial, nas várias vertentes dos processos, e portanto acho que era coerente, correto, pedagógico, não vejo nenhum inconveniente em que a presença de álcool no sangue constitua presunção de culpa. Isto é só uma culpa que se presume. Se efetivamente não há correspondência entre aquele comportamento estradal e o facto de se ter álcool no sangue, então o condutor que conduzia sob efeito de álcool terá a possibilidade de fazer prova em julgamento que, apesar de estar com aquela taxa de alcoolemia, não teve nenhum comportamento que seja adequado à produção daquele efeito. Mas aí, como lhe dizia, primeiro a presunção de culpa, e depois o presumível culpado terá a possibilidade de afastar essa presunção, fazendo prova em sentido contrário. Enquanto esta presunção de culpa não existir e não for assumida pelos nossos tribunais, o efeito pedagógico da sanção e da punição está muito prejudicado. Doutora Ana Raposo, não sei se quer acrescentar algo aqui às palavras do Dr. Pedro Botelho Gomes. Pegando nas palavras do Dr. Pedro Botelho Gomes, a questão é exatamente esta. A discussão está centrada, de facto, no comportamento humano. Que, por mais que se faça, por mais campanhas de prevenção rodoviária que se façam, efetivamente o comportamento humano é muito difícil de controlar. Primeiro porque introduzir uma cultura nova de civismo, como dizia o Sr. Professor, introduzir um conjunto de práticas mais adequadas na condução e na estrada, leva um tempo, custam muito dinheiro e são difíceis de interiorizar, especialmente no nosso país e no sul da Europa, em que, enfim, os temperamentos conduzem muitas vezes a situações e a reações inconvenientes na estrada. Por outro lado, o comportamento humano também está influenciado pelas emoções, naturalmente, pelo estado de alma, pela sua forma física e mental, por um conjunto de componentes que influenciam o comportamento, o stress, designadamente. O stress na condução é uma das causas apontadas para a sinistralidade, entre outros componentes, e, portanto, não se consegue controlar, é muito difícil de controlar. E o que nós verificamos é que valia a pena pensarmos seriamente numa abordagem diferente, concomitante com as outras, naturalmente, sem prejudicar as prevenções, que essas têm que existir, devem existir, mas deveremos combater claramente um conjunto de situações, de condições que possam levar a uma maior segurança na estrada. Portanto, aí, naturalmente, o que se defende é que se deve defender um sistema seguro
seguro, em que a estrada permita ao condutor e ao utente sentir-se guiado por essa mesma estrada, sentir-se, digamos, acompanhado e que essa mesma estrada lhe forneça indicações suficientes, claras, adequadas, eficientes e não contraditórias, para que, de facto, ele prossiga o seu percurso, independentemente do seu estado. Doutora, eu já volto a si. Vamos também conhecer o estudo que foi realizado pela Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária, um estudo muito interessante que nos revela que 1 em cada 5 acidentes rodoviários acontece devido à má sinalização, mas já lá vamos. Antes disto, e uma vez que estamos a falar dos comportamentos, Sr. Engenheiro, eu passo-lhe assim a palavra. Falávamos há pouco na reportagem com o Paulo Caetano Pereira, que é formador de condução, que nos apontava a forma como os jovens vão hoje em dia tirar a carta e a falta de experiência também que têm, de alguma imaturidade. Há costume até em Portugal de perguntar aos recém-encartados se compraram a carta de condução. Que comentário é que isto lhe merece, Sr. Engenheiro? É claro que eu imagino que haja alguma pressão para conceder cartas, uma vez que há depois todo um negócio por trás de tudo isso. Agora, o que eu julgo que seria conveniente é que houvesse a preocupação em realmente formar bem e formar também neste contexto da segurança rodoviária. Porque as coisas que nós temos hoje em dia, as balizas que são utilizadas, quer no limite de velocidade, quer em todos os outros parâmetros que são normalmente avaliados pelas autoridades, não estão lá por mero acaso. E eu reitero aquele meu comentário inicial, dizendo que muitas vezes é a ignorância que nos guia. E essa ignorância é muitas vezes induzida, como dizia a doutora Ana Raposo no início, por um conjunto de situações que estão na envolvente, que passam muitas vezes pela publicidade. E nós já ouvimos pessoas com responsabilidades dizer que nas autoestradas se devia andar a velocidades superiores, esquecendo que os veículos, como qualquer máquina, são projetados por engenheiros e os engenheiros assinam os seus projetos, como tal assumem a responsabilidade. E quando nós olhamos para os testes que são exigidos a um automóvel, verificamos que normalmente as velocidades de embate não excedem os 64, 65 km por hora. Portanto, a pessoa, quando compra aquela máquina, deve estar consciente que, mesmo que compre um automóvel topo de gama, com todos aqueles dispositivos de segurança, só vai ter uma segurança efetiva se cumprir os limites de velocidade. Já que tocou nisso, um automóvel topo de gama oferece maior segurança do que um automóvel... Eu colocaria as coisas num outro nível, colocaria as coisas para a mesma utilização. Quer dizer, se nós tivermos dois veículos, um topo de gama e um outro veículo um pouco mais barato, nós verificamos que, no fundo, os sistemas de segurança são semelhantes. Um veículo de maiores dimensões oferece realmente maior segurança. O que nós devemos ter sempre presentes é que a velocidade vai induzir a energia. Portanto, e nós, quando aumentamos a velocidade para o dobro, multiplicamos a energia por 4. Quer dizer, ir a 120 ou ir a 140 não são só mais 20 km por hora. Em termos de energia, nós temos muito mais energia acumulada no veículo a 140 km por hora, que, apesar de ser maior, de maiores dimensões, ter maior massa e ter sistemas de segurança mais eficientes, acaba por ser tão perigoso quanto o outro. Portanto, respondendo à sua pergunta, eu diria que se a utilização for semelhante, teremos mais segurança num veículo topo de gama. Se não for, corremos um risco maior num veículo topo de gama, precisamente porque induz maiores velocidades, não nos dá a noção da velocidade e ao contrário, dá-nos a noção de uma maior proteção quando ela de facto não existe se nós estivermos numa velocidade superior. Portanto, eu acho que a tónica, como fazem as autoridades, e muito bem, tem que ser na velocidade e tem que ser também nos comportamentos, no consumo de álcool, uma vez que vai influenciar o tempo de reação. E deixe-me só que lhe diga que eu, uma vez em Bruxelas, vi uma fotografia que espelha muito bem aquilo que é o meu pensamento, que era uma figura que nós víamos uma caixa de ovos, com os ovos lá dentro, com a cara a simular os passageiros, e que dizia simplesmente: na estrada todos somos frágeis. Porque realmente morre sem acidente, mesmo sem bater em lado nenhum. Por uma questão muito simples: o corpo humano não suporta acelerações elevadas durante muito tempo. Portanto, se eu tiver que me imobilizar numa distância muito curta, vou ter acelerações elevadíssimas que me podem levar à morte, mesmo que eu não toque em coisa nenhuma. Portanto, mesmo que eu tenha todos os sistemas de proteção a atuar naquele instante.
Portanto, e essa noção muitas vezes as pessoas não têm. Sim. Que é, nós somos mesmo frágeis e estamos num veículo que nos desloca a grande velocidade, portanto, com energias elevadas. Doutora Ana Raposo, passo mais uma vez a palavra para nos dar conta do estudo realizado pela Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária, que, como disse há pouco, nos revela que 1 em cada 5 acidentes acontece devido à má sinalização. A AFESP vai mais longe e denuncia mesmo a falta de investimento em sinalização nas nossas estradas. Eu pergunto-lhe então, qual é o ponto de situação nas estradas portuguesas no que diz respeito à segurança e à sinalização? Sim, antes de mais, deixe-me só salientar o seguinte. O estudo que fizemos, que foi inédito, foi o primeiro estudo do género, reporta-se a 2009 e desse estudo não se infere diretamente que 1 em cada 5 acidentes se reporta a má ou ausência de sinalização. O que o estudo efetivamente nos vem dizer é que 75% das marcas rodoviárias não cumprem a função de guiamento dos condutores. 75% não cumprem. Cerca de 44% das marcas rodoviárias não cumprem a sua função à noite. Isto é, não se veem como deveria ocorrer durante o período noturno. Este estudo, neste momento, enfim, algumas situações alteraram-se, naturalmente. Aliás, o que se pretendia com este estudo que entregámos às autoridades competentes era exatamente criar condições para se perceber o que é que estava mal e, portanto, encontrar soluções para resolver o que estava mal. Pese embora, com os constrangimentos económicos que têm vindo a ocorrer e, portanto, com a conjuntura económica atual, naturalmente que muitas das marcas que na altura estavam corretas, estavam adequadas, neste momento deixaram de o estar, naturalmente, porque não tiveram conservação, e aquelas que estavam, digamos, no limiar mínimo para passarem a estar menos corretas, com certeza que essas também não estarão bem. Neste momento, a nossa associação está a fazer um novo estudo, neste caso aos pontos negros, uma vez que os 41 pontos negros do país foram revelados recentemente pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Sim. E o que nós nos comprometemos a fazer era efetivamente rastrear as estradas que revelavam, portanto os troços que revelavam onde existiam esses pontos negros para tentar fazer uma correspondência entre a sinalização e a sinistralidade aí ocorrida. Em relação ao investimento, efetivamente é o grande problema, é que não tem havido investimento na rede viária, sobretudo na rede básica, na rede de estradas nacionais. Investiu-se imenso nas autoestradas. As estradas nacionais que neste momento têm maior afluência devido ao desvio do trânsito das antigas SCUT. Das antigas SCUT e também das autoestradas, atendendo ao valor das portagens. E, portanto, o que se verifica é que está a ocorrer uma enorme transferência para as estradas nacionais que não estão preparadas para receber esse número que irá ser certamente mais elevado de dia para dia, atendendo às questões que já falámos no que diz respeito ao enquadramento económico. E, portanto, o que nós dizemos é que tem que haver um investimento sério na infraestrutura rodoviária da rede básica e por outro lado, não é difícil perceber que este investimento não é desadequado face a essa mesma conjuntura, porque é barato, é um investimento barato. A sinalização é das poucas medidas da infraestrutura rodoviária que tem um custo muito equilibrado, tem um custo equilibrado, é fácil de implementar, é rápido de implementar e tem um retorno... Temos um exemplo. Uma passadeira poderá custar quanto? Eu li na internet que custa 200 euros, é verdade? Poderá custar 200 euros, claro que
tudo depende da dimensão da passadeira, do local, etc. Mas, enfim, como referência, poderemos, de facto, apontar para cerca de 200 euros uma passadeira. Se quisermos fazer a comparação ao custo de uma vida em Portugal, que ronda, e o Soutor saberá melhor do que eu, rondará os 60, 70 mil euros, verá que, de facto, vale a pena investir em sinalização. Mas, se quiser outro exemplo, podemos referir, por exemplo, uma pintura de estrada, uma marca rodoviária, e vou novamente referir um exemplo, poderá custar num quilómetro 1000 euros. Portanto, são custos muitíssimo baixos, portanto, podemos fazer muito com um preço muito baixo. É isto que nós entendemos. Sr. Engenheiro, muito rapidamente, porque já temos muito pouco tempo, a Universidade do Porto, também com o apoio da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e do Governo Civil do Porto, propôs um protocolo que foi assinado com 18 autarquias para a elaboração de planos municipais para a segurança rodoviária. Que lacunas nas estradas é que apontaram nesse protocolo? O protocolo tinha como intenção promover o diálogo entre os vários agentes que estão no terreno. Portanto, aqui a faculdade não estava na sua missão de ensino, na sua missão mais nobre e mais conhecida, estava sim na sua missão mais de catalisador, de criar contactos entre as várias câmaras do Conselho e promover o diálogo entre eles para que, de uma forma conjunta, se chegasse a resultados de uma forma mais rápida e talvez até mais eficiente. Eu recordo-me que das sessões em que eu participei, uma das situações que era mais apontada era a colocação das escolas. Portanto, quando se decidia construir uma escola, não havia imediatamente a preocupação com o trânsito, sabendo nós que os pais que levam os seus filhos à escola têm que parar para que eles possam sair, muitas vezes obstruindo o trânsito, o que se vê nas escolas do Porto, muitas vezes, outras vezes pondo em risco a vida dos próprios filhos, quer dizer, porque o trânsito continua a fluir apesar dos pais estarem a deixar os seus filhos. Quer dizer, no fundo, eu partilho um pouco as preocupações da doutora Ana Raposo, mas vou um pouco mais longe. Eu acho que a segurança, se for vista numa perspectiva de cultura para a segurança, pode não ter custos assim tão elevados. Porque muitas vezes, durante a construção da escola, se nós planearmos os acessos, não vamos com isso encarecê-la muito mais e vamos torná-la muito mais segura. E há vários exemplos que a gente pode citar de situações em que, com investimento muito baixo, se conseguiu melhorar muito a segurança. Eu ainda há pouco falava com a doutora Ana Raposo sobre aqueles mecos que foram colocados na IP4 e que praticamente evitaram as colisões frontais. Se nós formos ver, aquilo não são mais do que pontas de tubo, de PVC, que desincentivam os condutores a passar para a faixa contrária e entrar em colisão frontal, que normalmente é mortal. Portanto, no caso da colisão frontal, as velocidades somam-se e não há veículo que resista. Portanto, a única forma de impedir as mortes é evitar realmente as colisões frontais. Portanto, e aí tivemos um caso com custo baixo, se conseguiu um resultado que é evidente para todos. É verdade. Dr. Pedro Botelho Gomes, lanço mais aqui um tópico para este debate, em relação, neste caso, à proposta do Ministério da Justiça, que prevê um período de detenção dos condutores sem carta e alcoolizados, que pode ir até às 48 horas. Portanto, os condutores sem carta ou alcoolizados poderão ser presos até 48 horas. Parece-lhe uma boa solução? A detenção nas 48 horas das 48 horas não me parece que seja uma solução em si. Poderá ser aqui um mecanismo que permita levar a julgamento, nesse prazo de 48 horas, ou à presença do juiz, alguém que é de facto surpreendido a conduzir em condições de influência de álcool com taxas muito acentuadas e níveis de álcool muito altos no sangue. Acho que o ponto aqui não é tanto a possibilidade de detenção das 48 horas, a possibilidade de outras medidas de coação que possam ser equacionadas. Acho que o ponto aqui é as garantias de todos nós que conduzimos e que podemos estar envolvidos numa situação destas, as garantias de defesa que estas pessoas também têm que ter. Porque quem conduz com excesso de álcool no sangue não pode ser abandonado no que são as garantias que deve ter na sua defesa. E não conhecemos ainda o que será o diploma final. Claro. Há um projeto de diploma que está em discussão.
Portanto, não sabemos exatamente que forma é que isto vai tomar, mas devo-lhe dizer que é com alguma preocupação que vejo, por exemplo, dizer-se que, como se dizia na comunicação social quando o projeto foi apresentado em finais de abril, que se deve tentar promover um sentimento de justiça e apaziguamento social. Este sentimento, promover o sentimento de justiça, parece-me uma frase complicada, um bocadinho justiceira, se quiser, porque promover o sentimento de justiça, em algumas situações, pode quase corresponder a fazer justiça pelas suas próprias mãos, a fenómenos de justiça popular, e, portanto, não gosto de ver associar esta frase à iniciativa de alteração legislativa. Percebo que se procure agravar a sanção, como lhe dizia, acho que isto tem que formar um todo coerente, como disse há pouco na intervenção anterior, e, portanto, esta parte penal só por si não chega, há outras áreas de intervenção. E deixe-me só dizer uma coisa em relação ao que estavam há pouco a referir, a Sra. Ana Raposo, na sinalização. Eu admito que, em alguns sítios, a sinalização falhe. Não tenho, da experiência de acompanhamento destes assuntos, uma noção de que as falhas de sinalização me tenham aparecido muitas vezes nas mãos como causadoras do acidente. E vimos, nestes últimos tempos, nestes dados todos que têm sido divulgados na comunicação social, os mais diversos estudos e apuramentos de dados que se têm feito, este levantamento, que, por exemplo, na A25, onde há uma sinalização fortíssima de um determinado ponto perigoso, com uma redução de limite de velocidade na A25, ali depois de Viseu, um concelho qualquer a seguir a Viseu, em que há não sei quantos avisos de radar, limite de velocidade, curva perigosa, e aquela curva rendeu não sei quantos milhões de euros. É verdade. E aquilo não pode estar mais sinalizado. Eu já passei lá muitas vezes e aquilo está sinalizado à esquerda, à direita, em painéis suspensos na estrada. Temos apenas um minuto, por isso a alegação final, passo-lhe assim a palavra. Que caminho é necessário desbravar, neste caso, para combater a sinistralidade? Que medidas, que campanhas são necessárias mais? No que toca à Guarda Nacional Republicana, tem-se associado a diversas operações. Neste caso, salientaria uma operação que decorreu o mês passado, a Operação Mercúrio. Foi uma operação em que se associaram 30 países da União Europeia, numa tentativa de redução da sinistralidade rodoviária. Foi uma operação vocacionada para o excesso de velocidade e que, no caso em concreto de Portugal, neste período, que foi de 16 a 22 de abril, foram controlados 218 mil veículos. Portanto, significa que a Guarda Nacional Republicana apostou fortemente em estar presente na estrada para evitar algum tipo de excesso. E vai continuar a apostar na fiscalização. Meus senhores, temos mesmo que terminar por aqui este debate. Agradeço a vossa presença neste testemunho direto. Cabe a cada um de nós ter responsabilidade na forma como circulamos na estrada. Nós estamos de volta então na próxima semana para mais um testemunho direto. Até lá.